Muito boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui no púlpito, porque a gente consegue ver todo mundo. E hoje ver a casa assim, com tanta gente, nos dá uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Por isso nós só podemos agradecer a cada um por estar aqui. Agradecer por vocês terem vindo até o Maria de Nazaré, buscar um alento, um consolo, sabendo que Jesus está aqui conosco, porque é em nome dele que nós estamos reunidos. E falando em Jesus, Jesus é uma figura única. Nunca perdi a oportunidade de ensinar. Onde quer que ele estivesse ou o que quer que ele estivesse fazendo, ele encontrava uma oportunidade para ensinar, para mostrar algo novo, algo a mais sobre a vida, sobre tudo como as coisas acontecem e como nós podemos aproveitar isso para nos melhorar e melhorar a nossa vida. E não foi diferente quando Pilatos o chamou para ser interrogado antes da sua crucificação. Naquela oportunidade, Jesus também passou uma mensagem e um ensinamento do qual Pilatos talvez não se deu conta. Mas nós vamos ler para que talvez a gente se dê conta do que ele ensinou. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe então Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Ao que Jesus respondeu: Tu o dizes. Não nasci, ou tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. É a passagem e a conversa entre Pilatos e Jesus. O que Jesus quis mostrar, então, nestas palavras? O que ele quis ensinar? Que mensagem ele traz nesse pequeno tempo em que ele estava conversando com Pilatos? A doutrina nos ajuda a interpretar isso. A doutrina tem um entendimento muito amplo a respeito do que Jesus trouxe. E ela diz o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Vida futura. Vida futura é um termo bastante usado no meio espírita. Não sei se todos são espíritas, se estão vindo pela primeira vez, mas este termo, vida futura, é muito falado no meio espírita. Mas o que representa? O que é vida futura? Seria o futuro na vida? O amanhã? Bom, um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou, e que talvez a gente não se dê muita, ou não dê muita atenção, é o pós-morte de Jesus, após a sua crucificação. O que ele disse que aconteceria no terceiro dia? Que ele viria, que ele ressuscitaria. Mas não num corpo físico, em espírito. Jesus se apresentou a seus apóstolos, a Maria Madalena, em espírito, nos provando que a vida continua, que não há morte, que a vida segue em espírito.
A vida futura é a vida em espírito, pela qual todos nós já passamos, estamos vivendo e ainda vamos continuar vivendo. A vida em espírito. Mas por que é importante para nós entender esta vida? Por que se faz importante levar em consideração na vida presente, que nós estamos aqui encarnados, vivendo um mundo físico, num corpo físico? Por que é importante se dar conta desta vida em espírito? Por que é importante saber que nós somos espíritos e que a vida vai continuar? Por que isso se faz tão necessário, essa colocação? Novamente, Kardec nos explica, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Kardec aborda um tema, ele chama de o ponto de vista. É a forma como nós vemos as coisas. E ele diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Quanto maior a ideia que nós temos sobre esta vida em espírito, sobre esta vida futura, nos proporciona uma fé inabalável no porvir, no amanhã. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Quando levamos em conta que nós somos espíritos, que nossa vida continua, que nós estamos aqui por um breve momento, e que não sabemos exatamente quando nós estaremos de novo no outro lado, tudo que se dá tanto valor nesta vida deixa de ser tão importante assim. E segue ele: para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Nós não precisamos esperar morrer para ter a vida futura presente em nossa vida. Nós não precisamos esperar a vida terrena se acabar para estar vivendo a vida futura. Se nós conseguir nos colocar já em pensamento nessa vida futura, e ela se tornar tão mais real quanto possível para nós, certamente as tribulações que nós passamos aqui, os problemas diários, as brigas, as posses, o egoísmo, o rancor, a inveja, passam a não ter mais o mesmo sentido que tinha antes. Para que brigar? Para que discutir? Para que guerrear? Se esta vida é apenas uma passagem. Para que adquirir tantas coisas e se sacrificar a tal ponto de adquirir doenças, dores de cabeça, não dormir direito, se nós não precisamos de tudo isso? Se a nossa vida real é a vida em espírito. Muitas coisas das quais nós lutamos constantemente perdem um pouco a razão de ser. Não nos atingem mais com a mesma força. Quando a gente perde um bem, a gente trabalhou tanto para conseguir aquele carro bonito, tal, se esforçou, trabalhou anos para conseguir, de repente, puf, bateu, deu um acidente, acabou com o carro. E nós não tínhamos seguro. Acabou com a vida? Não. É apenas um bem terreno que nos proporcionou um certo conforto por um determinado tempo, mas que vai ficar aqui. É daqui.
Se nós tivermos essa consciência de que nossa vida está além desta matéria que está aqui, tudo que nos chega, não importa o problema que for, ele assume uma dimensão menor. Não que não nos afete, porque ninguém gosta de perder, mas não se torna um fardo tão pesado como aquele que não acredita ou não tem essa consciência da vida espiritual. E assim é com tudo. Para que desavenças dentro da família? Por que brigas? Por que querer manter a nossa opinião a qualquer custo? Não faz sentido. Para quê? Não é mais fácil conversar? Não é mais fácil dialogar? Pensar um pouco adiante? Saber que nossa vida não acaba? Que nós apenas estamos ocupando um cargo temporário? Que ele vai passar também, então não temos o direito de passar por cima dos outros, nós temos que respeitar o próximo, não é a sua posição social que vai nos fazer melhor, mas sim o caráter, os valores que Jesus trouxe e que ele insistiu para que nós aprendêssemos. Só que todas essas coisas que Jesus nos trouxe, os seus ensinamentos morais, fazem mais sentido ou começam a fazer sentido quando a gente leva em conta a vida espiritual. Porque é lá que eles vão se fazer. Não é aqui. Não é na vida terrena. Aqui nós estamos num mundo de expiações e provas. Mas Jesus falava do mundo espiritual. Ali que as suas bem-aventuranças se farão para aquele que fizer o seu trabalho aqui. O bom trabalho aqui. Por isso a importância de nós entender, aprender e ver mais claramente a vida num conjunto. Olha, não é tão difícil de perceber isso. Se nós for olhar para este livro aqui, apenas aqui, nós vamos olhar e vamos dizer que esse livro é só isso aqui. É isso aqui, porque é o que nós estamos enxergando. Agora, se nós olhar aqui, 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 abrir ele, nós vamos ter uma visão bem ampla do que é o livro todo. Quando nós olhamos apenas aqui, é como se nós estivéssemos olhando apenas para a nossa vida material. E achamos que é tudo. Depositamos todas as nossas fichas na vida corporal, na vida da matéria. E quando a gente perde uma coisinha aqui, a gente se desespera. Quando a gente se frustra com alguns nãos da vida, a gente se desespera. Porque a gente está olhando só uma parte da coisa. Quando a morte bate à porta e leva um ente querido, a gente se desespera, porque a gente está olhando só aqui, só a vida material. E tudo o resto parece que não faz sentido, porque a gente não vê o resto do livro. Agora, se nós abríssemos a nossa consciência, tivéssemos uma visão mais ampla da vida, olhássemos aqui, 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 de todos os lados, nós íamos ver que a vida continua, que não há fim, porque a vida não é só agora, ela segue no mundo espiritual, ela segue com tudo aquilo que nós somos, não com o que nós temos, com o que nós somos e com o que nós construímos em nosso coração. E aí está uma questão bastante delicada. Como nós temos usado esta vida terrena, que é importante, é necessária, para construir uma vida completa, uma vida espiritual mais ampla, mais completa, mais sólida, como Jesus mostrou
De que forma nós estamos vivendo? De que forma os bens terrenos, a vida terrena está sendo usada, essa experiência pela qual nós estamos vivendo, está sendo usada para construir a nossa história, que não acaba. Nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio traz responsabilidade. Responsabilidade. E aí entra o Espiritismo, mais uma vez. Mostrando tudo isso para nós, ele nos dá uma ideia muito clara de como as coisas funcionam. E aí a gente usa o que o Espiritismo diz, junta com o que Jesus nos trouxe, e aí a gente tem uma ideia. O que disse Jesus? A cada um segundo as suas obras. Se nós queremos uma vida melhor, uma vida mais feliz, depende do nosso esforço em construir essa vida. Aqui, para desfrutar também no lado espiritual. Isso é interessante porque ela tira certos dogmas que a gente carrega, a questão do céu, a questão do inferno. Não existe penas eternas. Ninguém vai ser eternamente condenado por um ato. Por um ato. Onde estaria a justiça divina em condenar a um fogo eterno alguém por um ato? Também, da mesma forma, como estaria a justiça divina em conceder o céu para alguém que pouco esforço fez para conquistar esse céu? Vejam, o Espiritismo vem nos trazer uma forma diferente, um ponto de vista para que a gente analise e veja a si mesmo dentro da vida. Quem constrói a nossa felicidade ou a nossa infelicidade somos nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio para decidir. E Deus nos deu a inteligência para pensar, para refletir. Se quem planta o bem, colhe o bem, se quem planta o mal, automaticamente passa a colher situações mais delicadas, qual é o sentido de nós plantarmos coisas que não são boas? Onde está a lógica disso? E o que são essas plantações que não são tão boas? Como elas se fazem? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância, pela vaidade, pela soberba. Cultivando esses sentimentos, esses valores, nós vamos estar plantando os respectivos que se cabem a eles. Da mesma forma, se nós começarmos a plantar harmonia, diálogo, respeito, amizade, o bem-querer, nós vamos começar a sentir os efeitos dessa colheita. Ah, mas o outro fez isso para mim, o outro fez isso e aquilo, o outro faz diferente porque eu vou ser diferente. Quem é responsável por nós, senão nós mesmos? Então, uma questão de decisão pessoal. É pessoal. E nós, no mundo espiritual, vamos viver a vida que nós estamos construindo agora, aqui. Não existe uma mágica nesta passagem que vai transformar, o que vai nos transformar em anjos. Não existe. Nós vamos passar para o lado de lá, para a vida espiritual, da mesma maneira como nós somos hoje.
recebendo as consequências daquilo que nós fizemos hoje. Hoje. Vejam como tudo, a responsabilidade que nós temos sobre a vida, não é mais Deus que castiga. Deus não precisa castigar. Deus não precisa julgar. Não há necessidade. Somos nós que vamos plantando, dia por dia, as coisinhas que nós vamos tendo lá na frente. E elas podem se apresentar agora, nessa vida mesmo, numa encarnação futura, num outro momento lá na frente. Muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje são consequências de uma vida lá atrás, de atos que nós já praticamos em outros tempos e que nós não sabemos, hoje ninguém lembra. Mas se veio até nós, é nosso. Não é do vizinho, é nosso. E é nós que temos a responsabilidade de mudar isso. E o bom disso tudo é que nós podemos mudar tudo isso. Nada está decidido, nada está sacramentado, não há uma pena eterna. Nós não estamos condenados ao inferno pelos erros que já fizemos. A misericórdia divina é ampla, ela não fecha as portas. Mas o momento de virada, a decisão, tem que ser nossa. Quando a gente pode fazer isso? Agora. Agora. Olha só, quantas pessoas nós somos aqui. Não seria legal se todos nós agora, nesse momento, refletindo sobre tudo isso, disséssemos, olha, realmente vamos mudar. Não importa o que o outro pensa, não importa as discussões que nós já tivemos, não importa os transtornos que nós estamos vivendo, as dificuldades. Vamos mudar, fazer uma coisa diferente, fazer uma vida melhor, uma vida mais tranquila, começando pela nossa família, pedindo perdão, desculpas, tudo bem, sinto muito, vamos recomeçar, vamos fazer de novo, fazendo as pazes com o vizinho, com os amigos, no trabalho. É lógico que nós precisamos, e às vezes a gente vai ter um contratempo, um balanço, e as coisas não vão sair como a gente quer, isso é fato. Isso é fato, a vida ainda tem muito disso, e nós estamos aqui para aprender com tudo isso. Mas nós podemos começar a fazer uma vida diferente. Porque esta vida é apenas uma passagem. Este momento é passageiro, é apenas um lado, não é o todo, não é o conjunto. Se nós quisermos viver bem no conjunto, nós precisamos ter essa consciência do conjunto, de que a vida é muito mais. E isso Jesus estava tentando mostrar para Pilatos. Eu não sou rei aqui, eu não ofereço ameaça para vocês aqui. Não quero isso, não é disso que eu falo de um reino de amor, um reino de paz, um reino onde todos nós podemos viver juntos, como irmãos, abraçados, sendo felizes. Esse reino eu estou falando, mas esse reino é um reino em espírito. Espiritual por quê? Porque a vida espiritual é a vida real. É a vida real. Esse corpo tem uma duração. Daqui a um tempo ele não vai suportar a gente ali dentro. Mas o Espírito é infinito e não tem fim. É imortal. É disso que Jesus estava falando. Construir esse reino intimamente, construindo os valores morais em nós. O bem viver, viver em harmonia, em paz, consigo mesmo, com o próximo e com Deus.
Jesus veio trazer esta boa nova. Quanto mais clara e precisa for essa ideia de que a vida continua, de que a vida espiritual é a real vida, já nesse momento, em pensamento, nós já podemos vislumbrar um reino mais pacífico, mais amoroso. Jesus veio nos trazer essas mensagens e que elas sigam no coração de vocês. Muita paz.